Estação Saúde. Muito bem, Estação Saúde chegando com informações, mais uma vez aí para a família, para pessoas de diferentes idades, mas que a gente traga sempre uma reflexão. E aqui com a gente a psicóloga Silvana Hilário vai conversar sobre mais um tema importante com todos nós. Tudo bem, Silvana? Prazer em recebê-la, tudo certo? Tudo certo, boa tarde. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre adolescência. Será que o adolescente de hoje é muito diferente do adolescente de ontem? O pessoal fala que criança e adolescente tinha muito mais atividade, vamos dizer assim, de movimento, de sair, de interagir. Hoje é muito mais celular, muito mais... E às vezes muda também o comportamento dependendo da época que nós estamos vivendo, né? Adolescência é algo que chama muito atenção também para os psicólogos? Então, a adolescência na verdade, todas as nossas faixas etárias, desde a infância até a velhice, vai ter suas singularidades, mas cada uma tem seus conflitos, e assim, transformações, E a adolescência é uma fase assim, geralmente, basta a gente lembrar da nossa adolescência, Se a gente teve... Normalmente é difícil ter alguém que fala que, não sei, você, por exemplo, Você tem lembrança se tinha, como que foi, se tinha algum conflito ou foi zen, 100% zen, eu acho meio difícil alguém, Geralmente a gente tem insegurança, tem algumas rejeições, dificuldade de relacionamento com os pais, quer mais se afirmar na sociedade, às vezes não consegue. Então, são vários desafios, vamos dizer assim, que o adolescente tem, que é próprio da idade, Silvana? Exatamente, E assim, é uma idade que ele está buscando, como você falou, se reafirmar na sociedade, Ele está saindo daquela referência familiar e está encontrando o lugar dele ali no mundo, Então, muitas vezes ele não assim se sente encaixado, no meio que ele tá, familiar ou de amigos, e aí gera, um conflito, muitas vezes, seja, muitas vezes hoje em dia tá muito essa coisa de terminou o ensino médio, já tem que ir direto para a faculdade, essa cobrança, Então eu recebo, vários que têm essa, às vezes essa preocupação, não sabe o que vai fazer. Às vezes os pais querem que faz uma faculdade, mas na verdade não é bem aquilo que ele queria, Então é importante, e os jovens têm procurado também ajuda, psicológica, e é um espaço importante para ele trazer, essas angústias, Porque tem tanto a parte fisiológica, que os hormônios estão ali à flor da pele, e também a questão emocional, Então, e tem também, muitas vezes, acaba se influenciando com companhias que, pode, infelizmente, ser mais assim o caminho destrutivo. Eu costumo dizer que também a gente, em diferentes fases da vida, a gente também é influenciado por alguma coisa. Imagina um adolescente que está em formação na sua parte física, na sua parte intelectual, psicológica, tudo isso, ele vai acabar sendo influenciado também. Agora, essa questão que você tocou, que eu achei importante, de definir o futuro, definir, por exemplo, uma faculdade, definir o que vai ser da vida, ou o que eu vou ser como ser humano. Será que eu vou ser igual, o mais do mesmo da minha família? E qual vai ser a minha marca? O que eu vou querer ser nesse mundo? E a partir daí vem os conflitos. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho que me enturmar? Para ser aceito tem que ser desse jeito? Então tudo isso eu acho que o adolescente, de certa forma, ele está buscando um equilíbrio. Ele está buscando definir a sua própria identidade. E aí não é fácil. Só que acredito que você possa, durante aí as sessões, e aqui no nosso quadro, também dar algumas dicas como que os pais devem reagir, como o próprio adolescente deve dar esses passos. Que dica você daria para o dia a dia aí, na verdade, num dia que tem esse tipo de conflito?
Então, né, lembrando que, assim, essa definição, né, do que eu vou ser, na verdade, é uma falsa ilusão, né? Porque nós não somos, a gente está, né? Então, a gente não é uma coisa assim que eu sou isso agora e vou ser para sempre. Não. É que a gente tem essa insegurança, né? Ah, se eu tiver que mudar de profissão, né? Como se eu tivesse falhado, né? Fracassado, né? Às vezes eles trazem essa sensação, né? Não quero fracassar. Não só os jovens, como adulto, né? Mas quem que não fracassa, né? Quem não tenta, né? E você falou, né, da dica dos pais. Muitas vezes também ocorre que os pais colocam, né, as expectativas deles nos filhos, né? Então, de repente, ele acha que tal profissão, né, é bem sucedida, ou ele queria ter feito e não foi possível, mas, né, cada um tem sua história, né? É importante deixar o filho livre, né, para escolher o que ele, né? Eu atendo, por exemplo, pessoas que já está numa certa idade e me trouxe que quando era jovem, né, gostava da parte de arte, mas não teve o apoio dos pais, então acabou indo para outra área, né? E aí não, né, trouxe frustração. Então, né, assim, comigo eu lembro que foi assim, às vezes eu acho até, nossa, que bacana, né? Mas foi bem livre, assim, eu não tive. Às vezes eu acho que eu até senti uma falta mas eu fiquei bem livre, assim, na escolha. Interessante. Então, são reflexões e, lógico, né, o diálogo, acho que conversando e perguntando para o filho, muitas vezes, né? Às vezes o filho vem perguntar também, tem essa também, o filho vem perguntar, estou pensando em fazer isso ou aquilo, o que você acha? Talvez, olha, para mim foi assim, não sei como vai ser para você, né? Talvez a maneira do diálogo também abre campo para você, na verdade, dar um pouco de liberdade para ele pensar, para ele pesquisar, para ele refletir, porque também se o pai fecha e a mãe fecha a porta, ou já direcionam um caminho, parece que você está definindo a vida do outro. Então, por isso que acredito que um diálogo um pouco mais aberto, no sentido de, olha, pesquise mais, vai atrás, pergunte para quem está trabalhando nessa área, porque eu acho que todo mundo nasce com um perfil, todo mundo nasce com um dom, mas aí você tem que descobrir. E lembrando que será que eu vou ser mais feliz com o que ganha mais ou com o que faz sentido para mim, né? Porque também tem essa questão. Muitos buscam a segurança, mas a gente tem que questionar, né? Será que eu vou ser feliz com isso, né? E lembrando também, né, uma questão que é preocupante, que tem cada vez mais aumentado índices de suicídio, né? Tanto na infância, indo até a adolescência, né? Então, a gente tem que pensar o que está acontecendo, né, com os nossos jovens, né? Problema de automutilação, né? É preocupante. Isso aí, a gente tem que realmente refletir o porquê que talvez nós possamos estar tentando atender a expectativa do mundo e não a nossa, do que a gente está pensando em realmente ter como objetivo de vida. Mas há mais um pouquinho que a gente falou aqui sobre esse assunto e outras sessões aqui, outros tópicos a gente vai trazendo para vocês aqui nos episódios do Estação Saúde. Obrigado, Silvana, por esse bate-papo e a gente sempre vai estar trazendo essas informações aqui no 14 News. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bem, essa informação diretamente aqui do Shopping Boulevard Cidade. Um abraço a todos, até mais. Estação Saúde.